Oi, queridas! Hoje eu gostaria de fazer esse trabalho, que eu fiz para fazer uma toalha americana para usar no café da manhã. Mas se vocês quiserem fazer um tapete, pode trabalhar com barbante número 6, uma agulha 3,5. Eu trabalhei em vez com uma linha e usei uma agulha número 1,75. Vamos para o passo a passo? Para fazer o meu trabalho, eu preciso de 79 correntinhas. Eu já trabalhei as 79 correntinhas. Então, agora eu começo a fazer a primeira carreira, pulando a primeira, a segunda, a terceira e a quarta correntinha. Vou na minha quinta correntinha e trabalho nela um ponto alto. Vou na sexta correntinha, que é a próxima, entro nela e trabalho um ponto alto. Vou na próxima correntinha, que é a minha sétima correntinha, e trabalho um ponto alto. Vou na minha próxima correntinha, trabalho um ponto alto. Na próxima, um ponto alto, e assim eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada correntinha, até chegar lá na última correntinha. Já trabalhei todos os meus pontos altos, fazendo um ponto alto para cada correntinha, até chegar lá na última correntinha. Então, agora, eu vou começar a minha segunda carreira. Vou trabalhar uma correntinha. Viro o meu trabalho, vou aonde eu tenho o primeiro ponto alto da carreira de baixo e trabalho nele um ponto alto. Esse ponto alto é o primeiro ponto da minha carreira. Vou no segundo ponto alto, trabalho um ponto alto. Vou no terceiro, trabalho um ponto alto. No quarto, um ponto alto, e assim eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto alto, até chegar no meu último ponto alto. Depois, eu vou também trabalhar uma terceira carreira. Vou ficar com 3 carreiras em pontos altos. Já trabalhei as minhas 3 carreiras em pontos altos, eu tenho 76 pontos para cada carreira. Então, agora, eu vou começar a minha quarta carreira, trabalhando uma correntinha. Eu vou começar assim todas as minhas carreiras, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, onde eu tenho o primeiro ponto alto da carreira de baixo, e ali eu trabalho um ponto alto. Esse é o primeiro ponto da minha carreira. Vou no segundo ponto alto da carreira de baixo e trabalho um ponto alto. Vou no próximo ponto alto, trabalho o meu terceiro ponto alto. No próximo, trabalho o quarto. No próximo, o quinto, e assim eu vou continuar trabalhando, fazendo um ponto alto para cada ponto alto, até ficar com um total de 19 pontos altos. Já trabalhei os meus 19 pontos altos, então agora eu faço 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro ponto alto e trabalho um ponto alto, que é o meu primeiro ponto alto do próximo grupo. Vou no próximo ponto alto e faço o meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto, e assim eu vou continuar trabalhando até ficar com um total de 34 pontos altos. Já trabalhei os meus 34 pontos altos, então agora eu faço 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, pular no terceiro e trabalho um ponto alto. Vou no próximo ponto alto e faço ali o meu segundo ponto alto. No próximo, eu trabalho o terceiro. No próximo, o quarto, e assim eu vou continuar trabalhando até chegar no meu último ponto alto. Eu vou ficar com 19 pontos altos. Então, eu já trabalhei os meus 19 pontos altos, e assim eu acabei a minha quarta carreira. E ela ficou com 19 pontos altos, 2 correntinhas, 34 pontos altos, 2 correntinhas e 19 pontos altos. Agora, eu vou começar a minha quinta carreira, que ela vai ficar igualzinha a essa que eu acabei de trabalhar. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho,
vou aqui onde eu tenho o primeiro ponto alto da carreira de baixo e trabalho nele um ponto alto. Esse é o primeiro ponto da minha carreira. Vou no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto, e assim eu vou continuar até ficar com os 19 pontos altos. Trabalhei os meus 19 pontos altos, então agora eu faço 2 correntinhas. Vou pular as 2 correntinhas sem trabalhar, onde eu tenho o primeiro ponto alto dos meus 34 pontos altos. Vou no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu continuo até ter trabalhado todos os 34 pontos altos. Já trabalhei os 34 pontos altos, então agora eu faço 2 correntinhas. Vou pular as 2 correntinhas sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho os 19 pontos altos, vou no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu vou continuar até fazer todos os 19 pontos altos. Já trabalhei os meus 19 pontos altos, e assim eu acabei a minha quinta carreira, que ficou com 19 pontos altos, 2 correntinhas, 34 pontos altos, 2 correntinhas e 19 pontos altos. Então, agora, eu vou começar a minha sexta carreira, trabalhando uma correntinha. Vou virar o meu trabalho, onde eu tenho o primeiro ponto alto da carreira de baixo e trabalho nele um ponto alto, que é o primeiro ponto alto da minha carreira. Vou no segundo ponto alto e trabalho um ponto alto, que é o meu segundo ponto alto. No próximo, faço o terceiro. No próximo, o quarto. E assim, eu vou continuar até ficar com 10 pontos altos. Já trabalhei os meus 10 pontos altos, então agora eu faço 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas. Vou pular as 2 correntinhas sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho os 34 pontos altos, vou no primeiro deles e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou no terceiro e faço um ponto alto. Então, assim, eu fiquei aqui com 7 buraquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu vou no próximo ponto alto e faço o meu segundo ponto alto, porque aqui eu já tenho o primeiro. No próximo, eu faço o terceiro. No próximo, o quarto, e assim eu continuo até ficar com 16 pontos altos. Já trabalhei os meus 16 pontos altos, então agora eu faço 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas. Pulo 2 pontos altos sem trabalhar, vou no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas. Pulo 2 pontos altos sem trabalhar, vou no terceiro e faço um ponto alto. Trabalho 2 correntinhas, vou pular as 2 correntinhas sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho os 19 pontos altos, vou no primeiro deles e faço um ponto alto. Trabalho 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto alto.
2 correntinhas, pulo 2 pontos altos sem trabalhar, vou no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou no terceiro e faço um ponto alto. Então, assim, eu fiquei com outros 7 buraquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto, que é o meu segundo ponto alto. Vou no próximo, faço o terceiro. No próximo, o quarto, e assim eu continuo até chegar aqui no último ponto alto. Eu vou ficar com 10 pontos altos. Então, eu já trabalhei os meus 10 pontos altos, e nessa carreira eu fiquei aqui com 10 pontos altos, 7 buraquinhos, 16 pontos altos, 7 buraquinhos e 10 pontos altos. Agora eu vou começar a minha 7ª carreira, trabalhando uma correntinha, viro meu trabalho, vou no primeiro ponto alto da carreira de baixo e trabalho um ponto alto. Vou no segundo ponto alto, trabalho um ponto alto. Vou no terceiro ponto alto, trabalho um ponto alto. E assim eu vou continuar até ficar com os 10 pontos altos. Já trabalhei os meus 10 pontos altos, então agora eu vou aqui onde eu tenho as 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Vou onde eu tenho o ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, assim, aqui eu fiquei com 13 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas. Pulo as 2 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu fiquei aqui com 5 buraquinhos. Agora, eu vou nas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Cheguei aqui onde eu tenho os 16 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu continuo fazendo um ponto alto para cada ponto alto, até chegar aqui no último deles. Já trabalhei até chegar lá no último ponto alto. Agora, eu vou aqui nas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, meu trabalho ficou assim, e aqui eu tenho um total de 22 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntinhas, vou no ponto alto, trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntinhas, vou no ponto alto, trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu fiquei aqui com 5 buraquinhos. Agora, eu vou nas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Vou aqui onde eu tenho os meus pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto. Vou no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu continuo até chegar no meu último ponto alto. Então, eu já trabalhei aqui os meus pontos altos e fiquei com um total de 13 pontos altos. Eu, nessa carreira, fiquei com 13 pontos altos, 5 buraquinhos,
22 pontos altos, 5 buraquinhos e 13 pontos altos. Vou agora começar a próxima carreira, que ela vai ficar igualzinha a essa que nós acabamos de trabalhar. Então, eu vou trabalhar uma correntinha, vou virar o meu trabalho, onde eu tenho o primeiro ponto alto da carreira de baixo e trabalho um ponto alto. Vou no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu vou continuar até chegar aqui no último ponto alto. Vou ficar com 13 pontos altos. Já trabalhei os meus 13 pontos altos, então agora eu faço 2 correntinhas. Vou pular as 2 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, vou pular as 2 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntinhas, vou no ponto alto, trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntinhas e cheguei aqui onde eu tenho os meus 22 pontos altos. Vou no primeiro deles e trabalho um ponto alto. Vou no segundo, trabalho um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu vou continuar trabalhando até chegar no último deles. Já trabalhei os meus pontos altos, fiquei com 22 pontos altos. Então, agora eu faço 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, vou no ponto alto, trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntinhas, vou no ponto alto, trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntinhas, vou no ponto alto, trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas e cheguei aqui onde eu tenho os 13 pontos altos. Vou lá no primeiro deles e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu vou continuar até chegar no último deles. Eu já trabalhei todos os meus pontos altos, fiquei com 13 pontos altos. Então, essa carreira eu fiquei com 13 pontos altos, 5 buraquinhos, 22 pontos altos, 5 buraquinhos e 13 pontos altos. Então, agora eu vou começar a próxima carreira trabalhando uma correntinha. Viro o meu trabalho, onde eu tenho o primeiro ponto alto da carreira de baixo e trabalho um ponto alto. Vou no meu segundo ponto alto, trabalho um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E assim eu vou continuar até ter trabalhado todos os 13 pontos altos. Já trabalhei os meus 13 pontos altos. Agora, eu vou aqui onde eu tenho as 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu fiquei aqui com 16 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas. Pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, eu fico aqui com 3 buraquinhos. Agora, eu vou nas próximas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Cheguei aqui onde eu tenho os 22 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu vou continuar até ficar com 25 pontos altos. Eu já trabalhei os meus 25 pontos altos, agora eu vou aqui nas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Vou no ponto alto e trabalho um ponto alto.
Então, assim, eu fiquei aqui com um total de 28 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, ficou assim, eu fiquei com 1, 2 e 3 buraquinhos. Agora, eu vou nas 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Cheguei aqui onde eu tenho os 13 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu continuo até chegar no último ponto alto. Eu vou ficar com 16 pontos altos. Trabalhei os meus 16 pontos altos, e nessa carreira eu fiquei com 16 pontos altos, 3 buraquinhos, 28 pontos altos, 3 buraquinhos e 16 pontos altos. Então, agora, eu vou começar a próxima carreira trabalhando uma correntinha. Viro o meu trabalho, vou aonde eu tenho o primeiro ponto alto da carreira de baixo e trabalho um ponto alto. Vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e assim eu vou continuar até ter trabalhado todos os 16 pontos altos. Nessa carreira, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na carreira de baixo. Já trabalhei os meus 16 pontos altos, agora eu faço 2 correntinhas. Pulo as 2 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas e cheguei aqui onde eu tenho os 28 pontos altos. Vou lá no primeiro e trabalho um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu continuo até ter trabalhado todos os 28 pontos altos. Já trabalhei os meus 28 pontos altos, agora eu faço 2 correntinhas. Pulo as 2 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas e cheguei aqui onde eu tenho os 16 pontos altos. Vou lá no primeiro e faço um ponto alto. Então, assim eu fiquei aqui com 3 buraquinhos. Vou agora no segundo ponto alto e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu vou continuar até ter trabalhado todos os 16 pontos altos. Então, eu já trabalhei os meus 16 pontos altos, e aqui eu fiquei com 16 pontos altos, 3 buraquinhos, 28 pontos altos, 3 buraquinhos e 16 pontos altos. Então, agora, eu vou começar a próxima carreira trabalhando uma correntinha. Viro o meu trabalho, vou no primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu vou continuar até chegar aqui no meu último ponto alto. Já trabalhei até chegar no meu último ponto alto, então aqui eu tenho os meus 16 pontos altos. Agora, eu vou onde eu tenho as 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Vou aqui no ponto alto e trabalho um ponto alto. Assim, eu fiquei aqui com 19 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou nas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Vou aqui onde eu tenho os meus 28 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto.
no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, e assim eu continuo até chegar no último ponto alto deles. Já trabalhei os meus pontos altos até chegar no último ponto alto. Agora, eu vou aqui onde eu tenho as duas correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu fiquei aqui com um total de 34 pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, pulo as duas correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Vou aqui onde eu tenho os 16 pontos altos, vou lá no primeiro, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu continuo até chegar no último ponto alto deles. Eu vou ficar com 19 pontos altos. Eu já acabei a minha carreira, fiz os 19 pontos altos, e essa carreira ficou com 19 pontos altos, duas correntinhas. 34 pontos altos, duas correntinhas e 19 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar a próxima carreira, que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa. Por isso, eu trabalho uma correntinha, viro o meu trabalho, vou no primeiro ponto alto da carreira de baixo e trabalho um ponto alto. Vou no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu vou continuar até ter trabalhado todos os 19 pontos altos. Já trabalhei os meus 19 pontos altos, agora eu faço as duas correntinhas. Vou pular as duas correntinhas, vou aqui onde eu tenho os 34 pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu vou continuar trabalhando até chegar no último ponto alto deles. Eu vou ficar com 34 pontos altos. Já trabalhei os meus 34 pontos altos, agora eu faço duas correntinhas, pulo as duas correntinhas, vou aqui onde eu tenho os meus pontos altos, que eu tenho 19 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu vou continuar trabalhando um ponto alto para cada ponto alto até chegar no último deles. Então, eu já acabei de fazer a minha carreira, fiquei lá com 19 pontos altos, duas correntinhas, 34 pontos altos, duas correntinhas e 19 pontos altos. Então, assim, a minha árvore já está pronta. Praticamente o meu trabalho aqui é isso que eu fiz até agora, que eu vou ter que repetir. Então, agora eu vou voltar a fazer as 3 carreiras de pontos altos. Então, eu começo a próxima carreira trabalhando uma correntinha, viro o meu trabalho, onde eu tenho o primeiro ponto alto da carreira de baixo e trabalho um ponto alto. Vou no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e assim eu continuo fazendo todos os 19 pontos altos. Já trabalhei os meus 19 pontos altos, agora eu vou nas duas correntinhas e faço 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Vou aqui onde eu tenho os meus 34 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu vou continuar trabalhando até chegar no último ponto alto deles. Já trabalhei os pontos altos até chegar lá no último ponto alto, agora eu vou nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Cheguei aqui onde eu tenho os 19 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu vou continuar até chegar no último ponto alto deles.
Então, eu já trabalhei toda a minha carreira com os pontos altos, eu fiquei nessa carreira com 76 pontos altos. Eu tenho nessa carreira a mesma coisa que eu tinha aqui na primeira carreira aqui embaixo. Então, agora, eu vou trabalhar a minha próxima carreira e aquela depois em pontos altos, porque eu tenho que ficar aqui com 3 carreiras em pontos altos. Então, eu vou começar a próxima carreira trabalhando uma correntinha, viro o meu trabalho, onde eu tenho o primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto, vou no próximo trabalho um ponto alto, no próximo um ponto alto, e assim eu vou continuar trabalhando toda essa carreira e também uma próxima carreira. Quando eu acabei de fazer essa carreira e a outra, eu volto para continuar juntas. Já trabalhei as minhas 3 carreiras em pontos altos, que ficou como eu aqui no começo tinha trabalhado, que eu fiz as 3 carreiras de pontos altos. Então, agora, a próxima carreira será a primeira carreira aqui da minha árvore, que é a 4ª carreira do meu trabalho. Então, eu vou começar ela trabalhando uma correntinha, viro o meu trabalho, vou no primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto, vou no meu segundo ponto alto, trabalho um ponto alto, no terceiro trabalho um ponto alto, e assim eu vou continuar trabalhando até ficar com um total de 19 pontos altos. Já trabalhei os 19 pontos altos, então agora eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto, que é o meu segundo ponto alto. No próximo, faço o terceiro. No próximo, o quarto. E assim, eu vou continuar trabalhando até ficar com um total de 34 pontos altos. Já trabalhei os meus 34 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas. Pulo 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto alto. Vou no próximo, faço um ponto alto, que é o meu segundo ponto alto. No próximo, faço o terceiro. No próximo, o quarto. E assim, eu continuo até ficar com 19 pontos altos. Já trabalhei os meus 19 pontos altos e assim eu acabei essa minha carreira, que ela é a primeira carreira da minha árvore, por isso eu posso voltar aqui embaixo e vou trabalhar agora aquilo que eu fiz aqui na minha segunda carreira da minha árvore, que é a minha 5ª carreira. Então, eu volto aqui embaixo na minha 5ª carreira e vou continuar trabalhando assim até fazer uma outra árvore. Eu vou fazer a quantidade de árvores que eu quero para que ele fique do comprimento que eu desejo. Então, eu agora vou trabalhar o meu, vocês fazem o de vocês, do tamanho que quiserem, e depois eu volto pra gente continuar juntas. Já trabalhei o meu, eu fiz 3 filas de árvores. Com 3 filas de árvores, fica do tamanho que eu quero, porque eu vou usar o meu como toalha americana pro café da manhã. Então, assim é perfeito. Aqui no finalzinho, depois da terceira árvore, eu ainda trabalhei 3 carreiras em pontos altos, porque aqui no começo eu tinha trabalhado 3 carreiras em pontos altos, assim fica igual lá em cima, como eu fiz aqui embaixo. Se vocês quiserem trabalhar outros grupos de árvores, podem trabalhar, é que eu preciso que fique desse tamanho. Então, agora, eu vou trabalhar a parte em volta da minha toalhinha. Estou aqui, que eu acabei a terceira carreira de pontos altos. Então, agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou onde eu tenho o primeiro ponto alto da carreira de pontos altos e trabalho nele um ponto baixo. Então, eu entro no meu primeiro ponto alto e trabalho um ponto baixo. Trabalho 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e trabalho um ponto baixo. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro, trabalho um ponto baixo. 2 correntinhas,
Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou no terceiro e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos sem trabalhar, vou no terceiro e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando até chegar aqui no meu último ponto alto. Então, eu já trabalhei aqui toda a parte de cima, fazendo um ponto baixo e 2 correntinhas. Fiz o último ponto baixo no último ponto alto da carreira. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, mas desse ladinho. Por isso, eu trabalho 2 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho a primeira carreira, vou no pezinho do ponto alto da primeira carreira, que ele fica entre a primeira carreira e a segunda carreira, aqui no meio fica o pezinho dele. Vou ali e trabalho um ponto baixo. Trabalho 2 correntinhas. Vou aonde eu tenho o pezinho do ponto alto da segunda carreira, que ele fica ali entre a segunda e a terceira carreira, aqui, onde eu entrei para trabalhar o ponto alto da segunda carreira. Eu entro próprio ali e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, vou no pezinho do ponto alto da terceira carreira e trabalho um ponto baixo. 2 correntinhas, vou no pezinho do próximo ponto alto e trabalho um ponto baixo. Então, vai ficando assim. 2 correntinhas, vou no pezinho do próximo ponto alto e trabalho um ponto baixo, e assim eu vou continuar trabalhando até chegar aqui no final desse ladinho. Eu já trabalhei aqui até chegar ali onde eu tenho a última carreira. Fiz as minhas 2 correntinhas e aqui eu tenho onde eu comecei a primeira carreira do meu trabalho, que eu comecei trabalhando as correntinhas. Então, eu vou lá na primeira correntinha, que é aquela que tem lá no finalzinho, tem o ponto alto aqui, aquela que fica do ladinho dele, e trabalho ali um ponto baixo. Então, assim, eu trabalhei desse ladinho. Agora, eu vou trabalhar aqui embaixo, do mesmo jeito que eu trabalhei aqui em cima. Então, eu faço 2 correntinhas. Pulo o segundo e o terceiro ponto alto sem trabalhar, vou lá no quarto ponto alto e trabalho um ponto baixo. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou no terceiro e trabalho um ponto baixo. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e trabalho um ponto baixo. E assim, eu vou continuar trabalhando até chegar aqui no finalzinho. Já trabalhei todo esse ladinho, agora eu vou trabalhar aqui. Eu fiz o último ponto baixo no último ponto alto da minha primeira carreira. Então, agora, eu trabalho 2 correntinhas e vou trabalhar na cabecinha do meu ponto alto. Desse lado, eu fiz no pezinho deles. Em vez desse lado, eu vou fazer aonde tem a cabecinha. Por isso, aqui eu tenho a primeira carreira de pontos altos, vou na cabecinha do meu ponto alto, que ele fica entre a primeira e a segunda carreira, e trabalho ali um ponto baixo. Trabalho 2 correntinhas, vou na cabecinha do ponto alto da minha segunda carreira, que ele fica entre a segunda e a terceira carreira, e trabalho um ponto baixo. 2 correntinhas, vou na cabecinha do meu próximo ponto alto e trabalho um ponto baixo. 2 correntinhas, vou na cabecinha do meu próximo ponto alto e trabalho um ponto baixo, e assim eu vou continuar trabalhando desse lado até chegar lá no finalzinho. Já trabalhei aqui toda a minha parte retinha, fiz as últimas 2 correntinhas, porque aqui eu tenho só a última carreira que eu ainda não trabalhei. E na última carreira é onde eu comecei a minha carreira, porque aqui no meu primeiro ponto alto eu já trabalhei um ponto baixo quando eu comecei a carreira aqui em cima. Então, agora eu entro nesse ponto baixo e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, ficou pronta essa minha carreira.
Agora, eu vou começar a minha última carreira. Eu vou trabalhar 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou aqui onde eu tenho o meu primeiro ponto baixo e trabalho um ponto alto. Então, assim eu fico com 2 pontos altos. Trabalho 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou na minha primeira correntinha e trabalho nela um ponto baixíssimo. Assim, eu formei aqui um picozinho. Agora, eu volto no meu ponto baixo e trabalho outros 2 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Trabalho 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou na primeira correntinha e trabalho nela um ponto baixíssimo. Assim, eu fiz um outro picozinho. Volto no meu primeiro ponto baixo e trabalho outros 2 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Então, assim, eu fiz aqui o meu ângulo, que ficou 2 pontos altos, um picô, 2 pontos altos, um picô e 2 pontos altos. Agora, eu trabalho 3 correntinhas, vou na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Vou aqui aonde eu tenho as primeiras 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Trabalho 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Pulo o ponto baixo, vou nas próximas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Faço 3 correntinhas, vou na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Pulo o ponto baixo, vou nas próximas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Trabalho 3 correntinhas. Vou na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Pulo o ponto baixo, vou nas próximas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Então, vai ficando assim. Vou continuar trabalhando assim até chegar aqui desse ladinho, nas últimas 2 correntinhas que eu tenho sempre desse lado. Depois, eu volto só para trabalhar o ângulo juntas. Já trabalhei aqui em cima, até chegar ali onde eu tenho as 2 correntinhas, as últimas 2 correntinhas, porque depois eu já tenho o ponto baixo que faz ângulo, e as outras 2 correntinhas é aqui do outro ladinho. Então, eu vou trabalhar as 3 correntinhas, vou na primeira delas e trabalho um ponto baixíssimo, assim eu faço o meu picozinho. E agora, eu vou onde eu tenho o ponto baixo, vou nele e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nele e faço o segundo. Trabalho 3 correntinhas. Vou na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Volto no mesmo ponto baixo e trabalho outros 2 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Faço 3 correntinhas, vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Volto no mesmo ponto baixo e trabalho outros 2 pontos altos. Eu faço o primeiro,
volto nele e trabalho o segundo. Então, assim, eu trabalhei aqui o meu ângulo. Ficou os 2 pontos altos, picou, 2 pontos altos, picou e 2 pontos altos, trabalhados do mesmo ponto baixo que aquele do ângulo, e ficou igualzinho a como eu trabalhei aqui quando eu comecei a minha carreira. Agora, eu vou trabalhar aqui do outro ladinho. Então, eu trabalho 3 correntinhas, vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Pulo o meu ponto baixo, vou onde eu tenho as 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nelas e trabalho o segundo. Faço 3 correntinhas, vou na primeira e trabalho um ponto baixíssimo, assim eu formo o meu picozinho. Pulo o ponto baixo, vou nas próximas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Trabalho 3 correntinhas, vou na primeira, trabalho um ponto baixíssimo, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Então, assim, eu vou continuar trabalhando desse ladinho, fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, até chegar lá no meu ângulo. Quando eu chego no ângulo, eu vou no ponto baixo do ângulo e vou fazer aquilo que eu fiz aqui. Eu vou trabalhar as partes que falta, e quando eu chego aqui para acabar a carreira, eu volto para continuar juntas. Já trabalhei todo ele em volta. Cheguei aqui aonde eu tenho as últimas 2 correntinhas e trabalhei ali 2 pontos altos. Trabalhei as 3 correntinhas, fui lá na primeira e trabalhei um ponto baixíssimo. Assim, eu fiz o picozinho. Agora, eu vou aqui onde eu comecei a minha carreira, que eu comecei trabalhando 3 correntinhas, vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, eu acabei o meu trabalho. Agora, eu posso cortar o meu fio e arrematar, porque meu trabalho já está pronto. Já arrematei o meu trabalho, e assim, ele já ficou pronto. Muito obrigada. Se vocês quiserem, se inscreva lá embaixo no canal e até a próxima.